Muito bom dia! Seja bem-vindo à nossa aula de número 150. Isso mesmo, essa aqui é uma aula comemorativa que a gente está celebrando, agradecendo a Deus porque até aqui nos sustentou o Senhor, tá? Você que está aqui ao vivo comigo, seja bem-vinda. Hoje é um dia da gente celebrar muito, vamos também estudar a Bíblia juntas, mas eu tô aqui para celebrar com você que está comigo nessa live histórica, que é a nossa aula de número 150. Você que está aqui ao vivo comigo, por favor, fala se você está conseguindo me ver bem, me ouvir bem, se está chegando tudo direitinho aí para você. E você que está vendo essa aula gravada no replay, por favor, faz duas coisas, na verdade três, tá? Se inscreve aqui no nosso canal do YouTube, caso você não seja inscrita. Deixa o seu like nesse vídeo e também pega esse link e compartilha com todas as suas amigas. Quem está aqui ao vivo comigo? Laís, bom dia. Bom dia, Tereza. Elaine, Luana, Eunice, Laís, Tuane, Sabrina, Neide, Aline, Fabi. Coloca aí pra mim se você tá conseguindo me ver, me ouvir bem. Iris, bom dia. Kelly, tem mais gente. Vai dando aí o bom dia pra ver você, tá? Bom dia, Ariane. Ó, pra quem não tá entendendo, Pri, cheguei agora. Essa aqui é uma live de celebração. Estamos chegando na aula de número 150 e no final dessa aula vou liberar uma surpresa, tá? Pra vocês. Bom dia, Dani. Bom dia, Ana. Bom dia, Alessandra. Tamires, Ana, Carla, Fabi. Deixa eu pausar aqui a música. Ah, não. Deixa ela aqui um pouquinho mais. Bom dia, bom dia. Então, ó, vocês estão vendo tudo certinho, tudo ok? Fala pra mim aqui se você é aluna novata ou se você é aluna veterana e do lado, coloca, por favor, qual é a sua cidade. Então, por exemplo, se você for veterana, coloca veterana, Fortaleza, Rio de Janeiro, o nome do lugar que você mora, ou novata, tá? Bom dia, Rosa, bom dia, Lícia, Bia, Nádja, Arielle. Sejam todas bem-vindas, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Cadê? Vocês ainda não me falaram. Vocês são novatas, veteranas? Digitem aí pra mim. Rosa, ó. Rosa novata, seja bem-vinda. Lícia, veteraníssima, né, Lícia? Aluna de todos os cursos. Joyce também é novata aqui de Fortaleza, de onde eu estou. Seja bem-vinda. Carla também novata, lá de Brasília. Fernanda novata, do Rio Grande do Sul. Gi Silva, novata também, de Minas Gerais. Nádja, lá de Açailândia. Ó, gente, eu não vou conseguir ver tudo, hein? Dani, lá de Belém do Pará. A terra natal do meu pai, gente. Belém, terra boa. Eneida, lá em Pernambuco. Adriana Mello, Minas Gerais. Eita, vocês digitam muito rápido. Ângela tá lá na Bahia. Iris também. Seja bem-vinda, Fernanda. Ó, o que vocês vão fazer aqui pra gente comemorar bem, hein? Você vai pegar aqui esse aviãozinho, tá? Que tem bem aqui embaixo. Vai chamar todas as suas amigas. Manda a live pra todo mundo, tá? Aí no seu Instagram, pra sua amiga que quer estudar a Bíblia. Pri, além da celebração da aula 150, o que a gente vai ver aqui na aula de hoje? Hoje a gente vai estudar sobre o segundo inimigo que impede, tá? A gente de ter intimidade com Deus, tá bom? Então, ó, tem gente de Minas, do Paraná. Cadê vocês? Peraí, deixa eu ver aqui. São Pedro, Hilda de São Pedro. Tem veterana de Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, Maceió, Alagoas, Espírito Santo. Cadê? Vocês já compartilharam aí o avião? Falem pra mim. Ó, na aula de hoje a gente vai fazer uma surpresa. Preparei um negócio junto com o teste pra vocês. E aí, gente, vou falar no final da aula, tá? O tema da nossa aula de hoje é o segundo inimigo que impede a gente, tá? De ter relacionamento íntimo com Deus. E esse é um dos mais silenciosos e mais perigosos, tá? Não me apresentei, né, pra vocês que são novatas. Então, olha só. Meu nome é Priscila. Aqui nesse Instagram eu treino mulheres para serem mulheres mais sábias, não só nesse Instagram, mas em várias ferramentas, em vários canais que a gente usa na nossa empresa. Eu e meu esposo, nós somos pastores auxiliares na Seven Church,
que inclusive é uma igreja que ano que vem nós vamos celebrar 80 anos de igreja, tá? E aí, além do nosso ministério que a gente exerce na nossa igreja, nós temos também a nossa empresa chamada Academia de Vida Abundante. E essa empresa é uma empresa de treinamento, de educação cristã, para treinar você, mulher, para ser uma mulher mais sábia, para ser uma mulher que conhece da palavra de Deus, que tem intimidade com Deus. Para quê, Pri? Para você ser mais parecida com Jesus a cada dia e viver a vida que ele conquistou para você, tá bom? Então, como que eu faço esses treinamentos? A gente tem aqui aulas gratuitas toda semana no Instagram. E por que a gente está aqui em tanta festa? Você que é novata. Porque hoje nós estamos fazendo a nossa aula de número 150, tá? Essas são as que eu consegui contar, gente. Porque tem algumas que eu fiz lá no começo e que eu não fui contabilizando. Fui perdendo a conta. Mas essa daqui é a de número 150 e vamos juntas ainda por muitas aulas aqui com vocês, tá? Então a gente tem canais gratuitos, tem YouTube, tem aqui no Instagram, que tem sempre live ao vivo e tem os resumos das aulas que a gente faz. Tem o nosso e-mail, que eu tô sempre compartilhando, mandando textos, coisas novas lá pra vocês. Tem também canal do Telegram e os nossos grupos do WhatsApp, tudo isso é gratuito. E aí a gente tem também os nossos cursos avançados. A gente tem cursos menores, né, que são mais rápidos, que são imersões, que são cursos que tem 5, 6 aulas, tá? E a gente tem também os cursos maiores, como Mapa do Tempo, Mapa da Fonte. Tem o Clube do Livro, tem aluno aqui do Clube do Livro, tá? E tem também as nossas mentorias, tá bom? Então, você que chegou aqui hoje, seja bem-vinda. Pri, eu cheguei na aula 150, meu Deus, eu queria ter visto todas as outras aulas. Nem todas estão disponíveis, algumas aulas ficaram privadas e hoje em dia elas só são acessíveis para as alunas de algum dos nossos cursos, tá bom? Mas todas que estão liberadas estão lá no nosso canal do YouTube, certo? E aí, gente, essa semana nós estamos estudando juntas aqui sobre os inimigos que impedem o nosso relacionamento com Deus. Ó, Camila já colocou aí, ó, tem sim a aluna do Clube do Livro aqui, ó. Camila, Sabrina, Pri, que Clube do Livro é esse? É um lugar, gente, que nós estamos, tá? Todos os meses lendo um livro. Vou falar mais dele pra vocês no final da live, tá? Se você tiver alguma dúvida aqui sobre o assunto da aula, anotem no seu caderninho que eu te respondo depois. Se a sua dúvida for de outro assunto que não seja aqui da aula, fala comigo depois pelo direct, tá bom? Dúvida de suporte, ajuda com o curso, fala com a gente lá no direct, que é por lá que eu consigo ajudar você sobre isso, certo? Então, ó, tem aluna do Clube do Livro. Fiquem atentas. Meninas do Clube do Livro, tá? Falem aí se vocês gostam, se vocês não gostam. O que vocês acham do nosso clube? Vocês estão gostando ou não? Tá bom? Contem aí pras meninas. Bora lá. Ó, Clube do Livro, tudo botando aqui os pontinhos. Então, vamos lá. Ontem a gente estudou sobre o primeiro inimigo que impede a gente de ter um relacionamento profundo com Deus. Quem estava aqui na aula de ontem, tá? Foi a aula que nós fizemos sobre a preguiça. A gente bateu aqui a real e nós entendemos que preguiça, ela é um pecado que precisa ser combatido, tá bom? E como é que eu posso dizer? Esses inimigos que a gente está estudando aqui juntas são inimigos que são silenciosos, tá? Mas que eles trazem muito prejuízo para a nossa vida. Então, ó, tem várias alunas que estavam aqui ontem e se você não viu a aula de ontem, tem o resumo dela no feed, corre para ver depois, no final aqui dessa aula. Hoje a gente vai estudar sobre o orgulho e a soberba. E aí diferente da preguiça, tá? A gente não tem dúvida se é algo, né, que é pecado, se não é. O orgulho, nós temos certeza de que é sim um pecado. E aí o versículo que vai basear a nossa aula de hoje, eu vou citar outros para você ir lendo aí depois na sua casa, mas o versículo que a gente vai se basear, ele está lá em Provérbios. Pega aí a sua Bíblia, tá? Que a gente vai estudar aqui juntas. Ó, as meninas estão colocando aqui o feedback delas do Clube do Livro. Não posso deixar de ler. Camila disse assim, ó. Depois do Clube do Livro, já li 13 livros esse ano.
os livros do mês e mais um por mês. Uau, um arraso, né? E, gente, o Clube do Livro não é só para ler, a gente coloca em prática aquilo que está lá no livro. A Eunice colocou, você determina a quantidade de páginas para cada dia e nós conseguimos ler no mês. Exatamente. Pri, o Clube do Livro é para quem consegue ler? Não. É para quem também não consegue, gostaria de ler. É top. Então, por favor, quem puder, coloquem nos comentários para mim Provérbios, tá? Capítulo 16, versículo 18. Escreve aí a referência para eu deixar aqui fixada e todo mundo poder ver, tá bom? Então, bora lá. Tema da aula de hoje, tá? É orgulho, o segundo inimigo que impede a gente de ter intimidade com Deus. O que diz lá Provérbios 16, tá? Versículo 18. É um versículo que todo mundo conhece, mas a gente nunca para estudar direito, para aprofundar. Antes da ruína vem a soberba. Em algumas outras traduções vai usar a palavra orgulho, tá? E o espírito orgulhoso precede a queda. Então ele tá falando aí de quê? De destruição e de queda, tá? A palavra usada aí, a palavra hebraica gaon, que ela vem de uma raiz que fala o quê? Alto. E aí a gente precisa entender o seguinte, que essa palavra, usada aqui pelo sábio no hebraico, quando ela é usada junto com o nome de Deus, ela vai falar da majestade de Deus, da glória de Deus, de como ele é sublime, de como ele é grande, de como ele está num lugar alto, de como ele está acima de todas as coisas, certo? Só que essa mesma palavra, quando ela é aplicada, por exemplo, como ele diz aqui, né? Ao espírito orgulhoso, a pessoa, né? Ao homem, ela se traduz em orgulho e em soberba, tá? Pri, por que é que quando ela é aliada ao homem, ela vai falar de soberba? Porque ela retrata a nossa ambição humana, o nosso pecado original, que é qual? Cobiçar e querer aquilo que é de Deus e ser igual a Deus. Ontem eu estava na celebração de mulheres, né, lá da minha igreja, e a minha pastora e a minha mentora, a pastora Isabelle Munguba, ela fez uma explicação muito clara do que é inveja. O invejoso, ele não quer o que você tem. Ele quer ser quem você é para ter aquilo que você tem. Ele quer a sua essência, ele quer a sua identidade. E a tristeza, né, o choque, o sacode que a gente tem que levar hoje é que eu e você, nós somos invejosas de nascença. Não, Pri, não sou não. Somos. Desde o Éden, quando Adão e Eva tiveram a brilhante ideia de comer o fruto que pertencia a Deus, que não era deles, o que eles queriam no final das contas? Nós queremos ser como Deus. Queremos conhecer todas as coisas como Deus conhece. Então, nós, seres humanos, nós já nascemos programadas para o pecado, tá? E aí, eu tava numa das mentorias, gente, eu fiz tanta mentoria essa semana, que aí eu não lembro com qual foi. Mas a gente tava comentando o seguinte, eu acho que foi na aula do Clube do Livro, que é muito... ninguém precisa treinar, ninguém precisa se esforçar para fazer aquilo que é ruim. Como assim, Pri? Você não precisa ir para uma escola aprender a ser orgulhosa. Você não precisa fazer um curso para ser invejosa, para ser fofoqueira. Você não precisa que ninguém te mostre o caminho do pecado. Por quê? Porque desde a queda, desde o Éden, esse é o caminho natural do nosso coração. Mas, para a gente trocar o orgulho por humildade, para a gente trocar a fofoca, a língua grande, né, por uma boca silenciosa, para a gente desenvolver a sabedoria, para a gente ficar parecida com Jesus, gente, é um processo que mesmo, ainda que a gente tenha a ajuda do Espírito Santo, e sem ele seria impossível, tá? Requer esforço, requer disciplina. Então, você nunca vai ver ninguém vendendo ou fazendo curso assim, olha, eu vou te... 10 passos para você se tornar uma pessoa pobre. Ou aprenda o passo a passo para você desenvolver a obesidade. Por quê? Porque aquilo que é ruim, a gente não precisa se esforçar. A gente já está na rota. O meu esforço e o seu esforço tem que ser o quê? O contrário. Então, por que a gente tem aula aqui toda semana? Para ajudar você a entrar na rota. E essas aulas, gente, me ajudam também, tá? Me forçam a estudar mais a Bíblia, a orar mais,
a buscar mais de Deus, porque eu não posso chegar aqui e entregar para você o que eu não vivo, o que eu não sei, o que eu não estudei e aquilo que Deus não me revelou. Então, por que que, ai, Pri, se é uma obra do Espírito Santo, por que que a gente faz curso com você para entender a Bíblia, para organizar o nosso tempo, para ter mais intimidade? Porque é algo que não é natural do ser humano. É parte do Espírito Santo agindo em nós. E quanto mais apoio, quanto mais ajuda a gente tem, quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente fortalece as nossas emoções, o nosso espírito e o nosso corpo, mais disciplina a gente consegue ter e mais parecida a gente vai ficar com Jesus. Quem está entendendo, comenta aí o símbolo do foguinho, certo? E aí, um outro lugar que vai falar de orgulho, e é uma carta inteira que vai tratar desse assunto, é lá a carta de 1 Coríntios. Aquela igreja era uma igreja que tinha muitos dons, mas que tinha muitos problemas. Paulo, ele diz que a igreja de Coríntios ela era rica em dons, que não faltava naquela igreja dom nenhum. Ou seja, eles oravam em línguas, eles tinham dom de profecia, dom de cura, dom de milagre, dom de revelação, tinham dom. E ainda assim era uma igreja que estava mergulhada em divisão, tá? Em problema, em facção, e eles toleravam pecados sexuais, imoralidade, coisas que eram absurdas até para a cultura ao redor deles que era muito promíscua. Então, gente, a soberba, a gente precisa entender que o orgulho, ele é uma porta de entrada na nossa vida para que muitos outros pecados graves entrem. Por quê? Porque o orgulhoso, ele não aceita ser corrigido, ele não aceita que ele está errado e ele vai como ladeira abaixo. E aí, lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, eu não vou ler aqui, tá? Você só vai anotar aí para ler depois. Paulo, ele explica o quê? Ei, vocês não podem estar orgulhosos. Vocês não podem deixar o orgulho tomar conta do coração de vocês. E a palavra que Paulo usa, a carta, ela é escrita no grego, tá, gente? E aí a palavra que Paulo usa, ela dá a ideia de algo como se pudesse ser inflado e esvaziado. É como se fosse o nosso pulmão. Quando você respira, puxa aí o ar para você testar. Você enche o seu pulmão de ar e ele se dilata. Quando você expira, né, que você coloca o ar para fora, faz aí, expira, tá? O seu pulmão, ele seca. E aí ele explica, né, a tradução do grego da palavra que Paulo usa é o quê? O nosso coração, o nosso ego, tem horas que ele infla e tem horas que ele seca. E aí, o problema da igreja de Corinto era causado pelo quê? Por causa do ego inflado. Que é o quê, gente? A soberba. E a Bíblia, ela vai falar em várias outras passagens, como por exemplo, está lá em Tiago 4, que o orgulho, a soberba, a cobiça, o querer ter aquilo que é do outro, a inveja, é a raiz de toda guerra e de toda confusão. Então, resumindo aqui, o que a gente já viu aqui? Orgulho é pecado, o orgulho impede a gente ter relacionamento com Deus, ele destrói a nossa vida e toda pessoa orgulhosa, ela está caminhando para a rota da destruição. Pri, por que você resolveu trazer esse inimigo? Porque ele é silencioso, tá? Existem muitas pessoas que estão na igreja, conhecem a Jesus, mas elas andam com orgulho. E aí, para você entender, para você parar e perceber, tá? Se esse pecado está dominando ou não o seu coração, a gente vai fazer aqui um raio-x do coração pecador, que no caso é o meu coração e é o seu coração. Então, o normal, né? O modo carnal ativado da nossa vida, ele vai gerar na gente um ego inflado, um coração orgulhoso, tá? E essa é a nossa condição natural. Então, a nossa tendência natural é o quê? O orgulho, a soberba, o nariz empinado, o não aceitar ser corrigida. Só que essa postura impede completamente, ela é incompatível com uma pessoa que quer ter intimidade com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa abrir mão do orgulho, você precisa renunciar. E aí, gente, vamos lá.
Para você entender melhor, pensa no seu ego, né? O que é o ego, Pri? É o eu. A minha autoimagem, é como eu me vejo. Pensa no seu ego como um balão, uma bexiga, tá? Ele pode estar cheio ou ele pode estar vazio. Você vai já ver aqui. Independente se ele está cheio ou se ele está vazio, ele está cheio de ar, né? É um conteúdo que é nada, está cheio de vento. Então, a primeira característica do nosso coração natural é o quê? Um coração, um ego vazio. O centro da nossa vida é oco, tá? E aí começa o primeiro problema, que é o quê? O coração natural, o homem natural, aquele que não conhece a Deus, ele vai atrás de preencher esse vazio, de preencher essa identidade, de criar uma cultura em volta de algo. Seja de mim mesma, onde o quê? Eu sou o centro da minha vida, eu sou, né? Eu sou o meu próprio Deus. E aí, essa é a cultura que a gente vê demais no mundo de hoje, que é a cultura da egolatria. Então, nós criamos a nossa identidade em torno de algo que não é Deus. Nós achamos que podemos entender o nosso valor longe de Deus. E basta, é simples, dá um Google. Por exemplo, nas cantoras de maior sucesso, algumas delas nem mulheres são, se vestem como mulheres, cantam como mulheres, cobram direito de mulheres, mas não são mulheres, são homens travestidos de mulheres, a gente, né, precisa bater a real. São pessoas que você vê elas em altos e baixos, altos e baixos. As notícias são tristes. E entendam, a gente não está aqui para acusar, são pessoas que ainda não conhecem a Cristo. São pessoas que colocaram elas mesmas no centro, outras pessoas, o aplauso. E nós temos essa tendência de adorar outras pessoas ou adorar nós mesmas, tá? E aí a gente acha que pode entender o nosso valor distante daquilo que não é Deus. E qual é o problema disso, Pri? É que isso cria ídolos no nosso coração. E a idolatria é como eu tentar pegar uma graminha de poeira, uma gota d'água, um átomo, e tentar encher esse copo aqui. Tentar fazer com que ele seja preenchido por uma gota d'água. Vai funcionar? Não vai funcionar. A gotinha de água vai ficar perdida dentro de um copo enorme. É isso que acontece no nosso coração. Sempre que eu pego outra coisa, qualquer outra coisa, gente, seja um pecado, seja o estudo, seja a sua família, o seu casamento, o seu filho, você mesma, a sua busca pela beleza, seja, né, os aplausos de outras pessoas, sempre que você pega alguma coisa, qualquer coisa, boa, ruim, pecado, o que for, que não é Deus e tenta preencher o seu coração com isso, adivinha? Não vai funcionar. Então, por que a gente vê tantas mulheres tristes, tantas mulheres que têm grana, têm carreira, às vezes têm uma família bacana, moram num lugar legal, mas elas têm o diagnóstico que, Pri, eu me sinto vazia. E esse vazio é porque o nosso coração, ele tem um buraco do tamanho de Deus e só quem pode preencher esse espaço é Deus, tá? Então, primeira característica é um coração vazio. O nosso coração, ele é oco por natureza, tá? Segunda coisa, é um coração dolorido. E aí a gente entende que a gente não está muito distante da geração de Paulo, lá de Coríntios, tá? Que é o quê? A geração do mimimi. Então, pensa só. Quem aí já, não sei se você já torceu um pé, ou se você, quando ficou grávida, inchou o pé, inchou mão. Mas quando a gente incha muito um tecido do nosso corpo, aquele lugar fica sensível, tá? Quando a gente, por exemplo, pega um balão, você enche aquele balão, tá lá, preparando a festa, né, do seu filhote. Enche o balão, assim, no nível hard. O que acontece? Basta uma mão encostar naquele balão e ele estoura. Então, é assim que está o coração de muitas pessoas e muitas que estão aqui assistindo a aula comigo. Porque esse coração tá cheio de um monte de coisa que não é Deus. Tenta. Ele se expande. E ele tem a sensação de vazio e, ao mesmo tempo, tá muito esticado, muito dilatado, tá? E aí, esse coração está sempre dolorido e sempre querendo atenção. Ou seja, é a geração do mimimi, do cancelamento
tudo dói. Ai, a minha pastora não falou comigo, doeu. Ai, a irmãzinha não sei do que, tava lá na recepção, a pobre da irmã, agoniada com alguma coisa, olhou pra cima, não olhou pra mim, tá doendo. Ai, tudo dói. A geração de hoje tudo dói. Gente, eu já vi pessoa com um ego tão inflado, tão cheio de si, que a pessoa uma vez chegou pra mim e disse assim: eu estou chateado com o pastor fulano de tal, porque ele fez uma mensagem endereçada pra mim. Eu tenho certeza que ele fez aquela mensagem só pra me atingir. Gente, preste atenção. Qual é? Eu não sei se tem mais algum pastor de igreja além de mim, do pastor Técio, tá? Mas qual é o pastor ocupado, correndo, cuidando de um monte de ovelha, tendo que preparar várias mensagens na mesma semana, que vai ter tempo, vai ter cabeça para fazer uma mensagem inteira para atingir o coração de uma pessoa? Então a gente precisa entender que nós não somos o centro do universo. Então, qual é o problema da nossa geração? Qual é o problema do nosso coração? A gente tem certeza absoluta que o mundo gira ao nosso redor. Então, a fulaninha fez um post, foi pra me atingir. O meu marido falou tal coisa, foi uma indireta pra mim. As pessoas, elas estão muito doídas, achando que tudo é com elas. E o mundo não gira ao seu redor. Bora lá. Primeira coisa, a gente não é o centro do universo. O centro de todas as coisas é Deus, tá? As pessoas, elas estão ocupadas com a vida delas, né? Ninguém tá parado olhando se a sua roupa tá bonita, se a sua roupa tá feia, se você tá com o cabelo penteado, se não tá. As pessoas, elas têm tantos problemas que elas não estão conseguindo prestar tanta atenção. Então, nós não somos o centro do universo, tá? Então, isso acontece por quê? Porque a nossa identidade está distorcida. Esse coração está completamente doente. E aí ele vive procurando palavras, procurando afirmação, procurando elogio para se firmar. Quando ele não recebe, faz o quê? Faz beicinho, né? Faz carinha de choro e diz assim: não gosto desse lugar. Não gosto desse ambiente. Então, gente, nós precisamos ter cuidado com o nosso coração. E também a gente precisa sondar. Porque às vezes a gente não se vê como uma pessoa orgulhosa, a gente não se vê como essa pessoa, mas a gente tem esses sintomas. Então eu não tô falando isso daqui, né? A Pri tá aqui pra me acusar, pra dizer que eu tô em pecado. Não, é porque a gente precisa acordar. Se você tá numa fase que tudo que as pessoas dizem dói, que aquilo que o seu marido faz dói, em todo canto você tá doída, para e pensa. Será se o problema está mesmo nos outros? Será se você é essa flor do campo, o alecrim dourado que nasceu no campo, sem ser semeado, em que todas as outras pessoas estão perseguindo você? Então a gente precisa ter senso e precisa ter clareza. Pri, por que você fala com tanta tranquilidade sobre isso? Porque eu já fui, durante bons anos, essa ovelha cheia de mimimi, cheia de não me toque, cheia de que não tinha um coração corrigível, que a minha mentora falava, entrava no ouvido, saía no outro. Tudo que a minha pastora falava, dizia assim: olha, tá, isso aí ela tá bem dizendo pra mim, porque, né, ela disse que eu tenho que melhorar isso, com certeza ela botou isso aí na mensagem pra me atingir. Gente, isso não existe. Isso é fruto de um coração orgulhoso. Então, o nosso ego, ele, né, quando ele tá dodói, nós temos a identidade distorcida e isso faz com que a gente tenha a percepção errada acerca de nós mesmos. Por quê? Se o meu coração tá cheio de algo que não é Deus, isso faz com que a minha identidade, ela fique quebrada. E aí, eu fico tentando achar a minha identidade em outros lugares. Por isso que tudo me fere, eu não sei quem eu sou. Quando a minha identidade está quebrada, quando a minha identidade está distorcida, o meu coração fica completamente desprotegido. Quem aqui já se sentiu completamente desestabilizada, desanimada, ferida, magoada com algo que alguém falou sobre você? Quem já? Eu já, muitas vezes. Comenta aí pra mim se você já também. Tess colocou aqui: o orgulhoso, ele sempre tem razão, né? Ele não dá conta, ele é sempre o certo, o errado é todo mundo.
Então, por que a gente se fere tanto com o que as pessoas falam? Porque falta na gente o conhecimento de quem nós somos em Deus. Quando você sabe quem você é em Deus, quando você entende quem você é para Deus, as pessoas falam, você consegue passar o que elas te falam por uma peneira. Opa, isso aqui ela tá falando isso porque eu agi errado, porque eu tenho esse defeito, porque eu fiz isso assim, assim, assim. Ok, não é quem eu sou. É um processo que eu tô vivendo aqui que eu preciso melhorar. Bora lá, vou melhorar. Ai, não, isso aqui que essa pessoa tá falando não é verdade, não é quem eu sou. Ok, Deus abençoe. Então, entenda uma coisa. Quando alguém falar mal de você, quando alguém levantar uma calúnia contra você, tá? Isso fala muito mais da pessoa do que de você. E outra coisa, você que sai falando mal dos coleguinhas por aí, você que sai apontando o defeito de todo mundo, você que tem crítica pra fazer a todo mundo. Ontem eu aprendi com a minha pastora uma coisa, né? Eu já tinha uma ideia, mas ela confirmou. Que a pessoa que vive de apontar defeitos, vive de falar mal das outras pessoas, ela é uma pessoa frustrada. Ela é uma pessoa que tá o quê? Com o ego inflado. Ela tá tão cheia dela mesma, tão cheia de frustração, porque quando você se enche de você mesmo, você não fica satisfeita. Você fica insatisfeita. E aí, para ver se diminui essa insatisfação, essa raiva, você sai com várias pedrinhas na mão para atacar em todo mundo que tá ao redor. E isso, gente, não é saudável. Então, bora lá. O raio-x é a ressonância do nosso coração. Ele é vazio, ele é dolorido, ou seja, é o coração do mimimi. Próximo, a pessoa nunca se sente feliz, vive reivindicando a atenção. Ei, você que cobra, você que tá cobrando a atenção do seu marido, cobrando a atenção do seu pastor, do seu mentor, da sua pastora, da sua líder. Ei, pare com isso. Vá saciar a sua necessidade na presença de Deus, tá? Pare de sugar as pessoas. Nós não somos uma represa. Deus não chamou você para ser uma mulher que só recebe, que só puxa, né? Você não é sanguessuga, você não é uma vampira. Você é filha de Deus, você é cheia do Espírito Santo e Deus chamou você para ser abundante, ser como um rio na vida de outras pessoas. Tão ligada? Comenta aí o símbolo do foguinho. Bora. Terceira característica, tá? Vazio, dolorido. Terceira coisa que é um coração atarefado. Por quê, Pri? Porque o coração orgulhoso, ele faz de tudo para ser notado. Quer ver um orgulhoso? É quando ele diz assim, eu não tenho uma oportunidade de servir na igreja. Aí você vai lá e chama o orgulhoso para servir no ministério infantil. Vê se ele quer. Chama o orgulhoso para limpar um banheiro com você. Vê se ele quer. Não, tá? De jeito nenhum. Então, gente, eu já vi pessoas de dentro da igreja, líderes, pessoas que estavam caminhando para ser pastores, que no meio de um evento da igreja, foram na sala do pastor da igreja reivindicar uma posição que tinha maior destaque. Porque a pessoa achava que ela merecia uma posição de destaque, tá? Eu já vi, assim, coisas absurdas. Eu já vi e eu também já fiz coisas erradas. Todo mundo aqui já errou. Mas eu tô só dando um exemplo aqui pra vocês, tá? Então, o coração orgulhoso, ele é atarefado. Ele faz de tudo pra ser notado. A pessoa orgulhosa, ela quer o quê? Ela quer o destaque. Ela não quer estar no bastidor. Se você chama ela para ir na intercessão, para ela ficar lá, né, na parte de trás da igreja sem aparecer, ela diz, não tem outra função, não. Não tem outra coisa que eu possa fazer, não. Ei, começa de baixo, tá? Começa com humildade. E aí, a Bíblia diz o quê? Que quando você chegar num lugar, você se senta lá atrás e espera o dono da festa te chamar. Por quê? Porque se você sentar lá na frente, sem você ter sido mandado sentar lá, pode ser que o dono da festa olhe para você e diga, opa, querido, esse lugar aqui está reservado para outra pessoa. Por favor, se erga da cadeira, né? E tire isso, saia daqui, por favor. Então aí você vai ficar, né, humilhado. Vocês estão gostando, né, do chicote? Então o coração, e aí você se torna cansada. Por quê? Porque você vai fazendo.
Eu já falei aqui com vocês qual é o nosso erro de identidade. Eu achar que eu sou aquilo que eu faço. E aí a gente entra o quê? No ativismo, né? Aquela mulher que faz muitas coisas. A gente tem a pessoa que não quer fazer nada, porque ela não quer um serviço que não seja digno da grande, né, da honrosa pessoa que ela é, tá? Ou então a gente tem aquela pessoa que ela não para. Ela não para receber. Você quer prestar atenção? O orgulhoso é aquele que ele serve que só na igreja, mas na hora da mensagem ele não se senta para receber. Eu, né, fico de olho, eu percebo. O orgulhoso, ele serve em tudo, mas ele nunca se senta para receber. Ele nunca se senta para ouvir. E a gente não pode dar daquilo que não recebe. Eu não posso entregar aqui para você alguma coisa se antes eu não sentar para estudar. Se antes eu não sentar para receber. Então preste atenção, né? Quer perceber se você é orgulhosa? Na hora da mensagem lá na sua igreja, você fica sentada, você leva um caderninho para anotar o que o seu pastor está falando, ou você se levanta, vai passear no meio do culto? Hashtag, fica a dica, né? Cuidado aí para você não ser essa pessoa. Então, é uma pessoa que se ocupa tentando preencher o vazio. E aí essa pessoa acha que o valor dela, o quanto ela vale, a identidade dela, está firmada naquilo que ela faz. E aí, gente, essa pessoa, tá? Agora pegou. Gente, por que levita, músico, não pode, na hora da mensagem, ficar passeando? Porque denuncia o seu coração orgulhoso, né? Tá lá na hora do louvor, tá servindo, parece um anjo de Jesus que desceu na terra, né? Mas aí, quando você vai ver, cadê o levita? Oh, meu Deus, saiu, né? Mas não é só o levita que faz isso não, gente. Os bichinhos, tem muito, e todo mundo que serve na casa de Deus é levita, viu? Não é só quem canta, não. Isso é outro engano, é assunto para outra aula. Se você é porteira, se você é recepcionista na casa de Deus, você é uma levita, você está a serviço de Deus. Mas, bora lá. Peraí, deixa eu beber água. Quais são as duas maiores ocupações, as duas maiores tarefas, tá? Que o coração orgulhoso, ele se ocupa. Quais são as duas coisas que você mais gasta? O seu tempo, a sua energia e o seu dinheiro. E isso prova um coração idólatra, tá? É o quê? A comparação e a vanglória, tá? Gente, você gasta a sua energia se comparando. Quando você se compara, você impede o agir de Deus na sua vida. Porque, preste atenção, se você for avaliar, se você fizer um exame de DNA, mesmo que você tenha um irmão gêmeo igualzinho a você, tá? Uma pessoa idêntica a você, o DNA não é igual. A íris do seu olho não é igual. As suas digitais não são iguais. Se Deus não fez nenhuma pessoa igual a outra, por que é que você tá se comparando com o coleguinha? Ai, Pri, fulano de tal chegou aqui na igreja agora e já tá num cargo de liderança. Eu que tô aqui há 30 anos não tô no cargo. Aí você olha e acha que o erro tá no coleguinha do lado. Não, meu amor, o erro tá em você. Seu pastor olha para você, mas ele não vê, né? O Espírito Santo, você não deixa o Espírito Santo trabalhar. Então, é a comparação. E a comparação impede você de viver a sua identidade, o seu propósito. Por quê? Porque você está distraída, olhando para o coleguinha do lado. Você quer o cargo, a bênção, o milagre, o dom do coleguinha, o fruto do coleguinha. E o Espírito Santo tem a sua identidade própria, o seu dom, o seu ministério próprio. Então, gente, eu tava conversando isso com uma amiga minha que eu fiz aqui no Insta. A gente comentando, né? Existem muitas pessoas que falam da Bíblia na internet, nas igrejas, pastoras maravilhosas, mulheres de Deus. Mas por que você tá aqui comigo? Porque você gosta do jeito que a Pri fala, do jeito que a Pri ensina. Porque eu não sou igual às outras pessoas. E quando você tem essa clareza, isso faz assim, ó, você dá um alívio. Você para de se comparar com outras pessoas. Pri, isso quer dizer que eu não vou ter modelos? Não. Mas quer dizer que você vai olhar para o outro tentando aprender. Não se perguntando por que eu não canto igual não sei quem. Por que eu não faço igual não sei quem. Por que eu não sou assim. Por que eu não sou assado. E aí você vai focar em ser parecida com Jesus e em entender
o que Jesus quer da sua vida. Então vamos lá, as duas ocupações do coração orgulhoso é o quê? É a comparação. E aí, às vezes, você foi treinada na comparação dentro da sua casa. Infelizmente, o seu pai ou a sua mãe viviam comparando você ou com um irmão ou com uma amiguinha, né? Tem gente aqui que sofre muito com a comparação, por quê? Porque a mãe dizia assim, porque você não é igual a fulana, porque você não é igual a isso. Gente, eu vim entender que a comparação era doença na vida adulta. Um dia, né, minha pastora linda, maravilhosa, cheirosa, chegou pra me alinhar o meu coração, que eu tava assim, né, meio louca, meio, né, orgulhosa. Aí ela chegou e disse assim, olha, você tá errada nisso, tal e tal e tal. Você deveria, né, olhar pra fulano de tal, olha como ela age e vai, olha esse exemplo aqui, age desse jeito. Entenda que na vida adulta, né, no meu caso, essa correção não era uma comparação, não era para ferir o meu coração. Mas como o meu coração era ferido da infância, as comparações me paralisavam. E aí quando eu percebi que eu estava sendo refém, né, dessa cadeia na mente, eu disse assim, opa, eu preciso tirar isso de dentro do meu coração. Então Deus trouxe você aqui hoje para ser livre da comparação. E aí a outra coisa, o que é que tem mais no ego inflado, tá? É a vanglória. Nossa, eu me acho, né? Não, o que é que dizem hoje? Se você não se valorizar, as outras pessoas não vão te valorizar. Se você não souber quem você é, as outras pessoas vão te pisar. E aí, gente, qual é o problema da vanglória? É o que Paulo aponta lá em Coríntios, ei, você não pode se orgulhar daquilo que você faz, daquilo que você é. Eu e você não somos nada. Isaías diz que eu e você, a gente não passa de trapos de imundície. Jeremias diz, né, lá em Jeremias e em Ezequiel, Deus fala várias vezes, ei, bichinho de Jacó, vermezinho. A gente não passa de uma coisa pequenininha. O nosso valor está no Deus que nos comprou, no Deus que nos serve, tá? Então, a gente se torna essa pessoa viciada em comparação e em vanglória. Gente, eu não vou conseguir dar o conteúdo todo hoje. Meu horário estourou. Mas não se preocupa, a gente vai continuar esse assunto amanhã, tá? Olha só pra gente caminhar até aqui, o que a gente já viu? A gente tá fazendo aqui um raio-x do coração orgulhoso. A gente já viu que o coração orgulhoso, ele é vazio, ok? Ele é dolorido, ele é atarefado. E aí, o que eu tenho mais para ensinar para você que vai ficar para amanhã? Que o coração vazio, que o coração orgulhoso, ele é frágil. A gente vai falar sobre complexo de superioridade e complexo de inferioridade. E o principal, como que a gente faz para resolver esse problema. Vocês topam vir comigo amanhã? Quem topa, coloca aí, eu topo, eu não topo, eu venho, eu não venho. Eu não quero pegar e ter que tirar o assunto que eu já coloquei aqui para falar com vocês e diminuir a aula, tá? Só porque a gente tem horário aqui para terminar. Eu prefiro fazer a continuação da aula amanhã e a gente mergulhar nesse assunto, tirar esse carrapicho, esse demônio desse orgulho da nossa vida. Vocês topam? Vou já falar aqui, vou já mostrar um livro para vocês que fala sobre isso, tá bom? E que mais? Pronto. Quem chegou aqui no começo viu que eu tava falando que essa aqui é a aula de número 150, certo? Tô vendo aqui, vocês estão tudo colocando eu topo. Amanhã a gente vai continuar, fechou? Não me abandonem amanhã, tá? E amanhã, vocês têm que trazer uma amiguinha, uma coleguinha, né? Uma amiga pra vir pra aula de amanhã, pra ela aprender também, porque todo mundo precisa dessa aula. Gente, todo mundo tem um coração orgulhoso, certo? Essa nossa aula aqui é a aula de número 150, tá? Então, é uma aula de celebração. Primo, aula de celebração, tu deu tanta chicotada, eu achei que ia ser uma coisa mais leve, uma coisa mais suave, tá? Mas foi o que Deus mandou fazer. Tess disse que amanhã termina a sessão de descarrego. Misericórdia, né? Então, olha só. Eu quero, em primeiro lugar, louvar a Deus, agradecer a Deus. Por quê? Porque se não fosse a misericórdia de Deus sustentando dia após dia, jamais
que a gente teria conseguido estar aqui 150 aulas, né? Várias semanas seguidas aqui estudando a Bíblia. Então, se eu tô aqui, é porque Deus chamou, é porque Ele sustenta e porque Ele dá o conteúdo para entregar para vocês. Eu, Pri, aqui, sou só a embalagem, tá? A gente aqui é uma carta. O conteúdo da carta, quem escreveu é Deus, eu sou só o envelopezinho que tá entregando a carta para vocês. Então, eu tô aqui primeiro para agradecer a Deus por isso. Agradecer o senhor, meu marido, que tá aí fazendo um monte de piada e vocês estão tudo rindo, né? Porque, gente, ó, se eu tô aqui, coloquem em obrigada, Técio, tá? Porque várias vezes eu tentei desistir, eu disse que tava cansada, sobrecarregada, né? Enlouquecida, que ele disse, você vai continuar, você vai, né? Com muito amor, com muito carinho, me sentando aqui e me ajudando, dando todo o suporte. Então, se eu consigo estar aqui, é porque o meu marido, lindo, maravilhoso, cheiroso, incentiva, patrocina, compra livro para eu estudar, para ter conteúdo para vocês, compra Bíblia, investe muito em mim e na nossa empresa para a gente estar aqui. Inclusive, várias de vocês que chegaram aqui por causa do anúncio é porque nós investimos financeiramente para o nosso conteúdo chegar para você. Porque a nossa obra aqui ela é obra missionária, ela é para alcançar mais pessoas, tá bom? Então, ó, agradece mesmo meu marido, porque se não fosse ele eu não tava aqui não, verdade, tá? E, claro, agradecer a vocês, minhas alunas lindas, maravilhosas, cheirosas, que estão aqui, que comentam, que assistem replay, que, né, manda aviãozinho, que compartilha, que chama todo mundo, que pega os posts do Instagram e vocês mandam para todo mundo. Então, muito obrigada. Hoje nós somos mais de 100 mil alunos aqui no Insta. Eu acho que é 115 ou é 116 mil. Somos milhares também no YouTube. E estamos quase chegando a 1.000 alunos nos nossos cursos fechados. Então, isso aqui só existe por causa dessa comunidade linda, maravilhosa, de mulheres, né, que amam estudar a palavra de Deus. E uma maneira que a gente encontrou para agradecer você, uma maneira que a gente encontrou, ó, 115 mil, pronto. Marido colocou aqui. E uma maneira que a gente encontrou para fazer isso é que a gente vai liberar um presente que a gente não libera, que a gente não faz normalmente, certo? Pri, como é que vai ser? Vamos lá. Meu marido me autorizou a fazer um presente, mas eu tô pensando aqui que eu vou fazer um segundo que eu nem falei com ele. Eita, vou fazer ao vivo, mas vai dar certo, tá? Então, primeiro presente. Você que quer aprender a estudar a Bíblia comigo. Essa aula aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o meu caderninho. Tá todo anotado. Eu comecei de um versículo de Provérbios 16, 18. Fui procurando os versículos, fui estudando, fui encontrando do jeito que a gente estuda lá no mapa da fonte. Então, se você quer aprender comigo, como que você faz para preparar palavras assim? O seu lugar é comigo no mapa da fonte. Seguinte, você vai ter um cupom especial para entrar no mapa da fonte hoje. E, além disso, eu vou te dar a opção de escolher um presente. A aluna que entrar hoje, né, dia 12 de julho, é 12, né, gente? Hoje me corrijam aí se eu estiver errada. Dia da nossa aula de número 150, você vai entrar no mapa da fonte e você vai ganhar um presente. Você vai escolher se você quer ganhar de presente o meu outro curso, Mapa do Tempo, que é sobre organização. Ou você vai escolher se você quer entrar no Clube do Livro comigo até dezembro. Quando você entra hoje, você acessa todas as aulas que a gente já teve, 2021, 2022, e vai comigo até dezembro de 2022, estudando livros, tá? Que apoiam aquilo, né, que a gente está estudando aqui. Então, exemplo, ó. Essa aula aqui de hoje, ela foi baseada nesse livro aqui, tira print, tá? Que é um livro que a gente já estudou no Clube do Livro. Pri, né? Esse presente, gente, é para quem entrar agora. Pri, eu já sou aluna do Mapa da Fonte, eu já sou aluna do Mapa do Tempo, eu quero é o Clube do Livro. Eu quero é um presente. Fala comigo no direct, que eu e Técio, tá? Vamos pensar para você como que você faz para entrar. Você que já é aluna de um dos meus cursos e quer entrar também no Clube do Livro, fala comigo no direct que eu vou criar um cupom só para você que já é aluna. Ok? Então, bora lá. São 2 presentes hoje. Cupom especial no Mapa da Fonte, que é o curso para aprender a estudar a Bíblia.
E você vai escolher se você quer, tá? O mapa do tempo ou o clube do livro, ok? Segundo presente que eu vou liberar aqui, que o seu meu marido não tá nem sabendo, é que eu vou pegar 2 combos que a gente tem e eu vou fazer 2 combos pelo preço de um, né? R$29,90. Eu vou já criar aqui o cupom, vou já gerar aqui esse cupom que é o quê? O combo Intimidade, tá? Que é um combo de eu estudo 4 livros com vocês e mais um sobre a armadura de Deus, ok? Ó, Clube do Livro, estudo de Tiago. Não consegui ver o livro. Eu mostro nos stories pra vocês depois, tá bom? Então, vou liberar. Ó, Pri, preciso desse presente. Quero um desses presentes. Fala comigo no direct. Explica qual é o presente que você quer. Número 1, tá? Entrar no mapa da fonte com desconto. E aí você vai me dizer quando você fizer a sua matrícula se você quer ou o Clube do Livro ou o Mapa do Tempo. Segundo, 2 combos pelo preço de um só, R$29,90. Quais são os 2 combos, Pri? Tá? É o combo Intimidade com Deus, que são aulas completas sobre 5 livros que vão falar sobre vida devocional, disciplina, tempo com Deus, profundidade no relacionamento com Deus, tá bom? E um curso sobre Efésios, capítulo 6, a armadura do cristão. Ok? 2 coisas liberadas. Se você já tem um, pega o outro. Se você não tem outro, aproveita. Que é só até hoje, meia-noite. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? Ou sobre os presentes que a gente liberou? Fala aí pra mim. Quero chamar aqui o Técio, o seu meu marido, pra ele vir aqui orar com a gente e agradecer por essa live de número 150. Não sai daqui que a gente vai fazer oração, tá bom? Vem cá, amor, vem orar aqui por nós. Corre aqui. Ó, quem aqui é aluna do Clube do Livro ou já assistiu alguma aula do Clube do Livro, fala aí pras meninas se o negócio é bom ou não, né? Ó, maravilhoso, não percam. Vocês têm dúvida, gente? Manda aí. Meu Deus! Aí, chegou o homem que manda. Vamos orar, gente. Senhor, nós te agradecemos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Nós não estamos aqui pela nossa vontade própria, mas é cumprindo o teu propósito. Que o Senhor continue usando a Priscila, meu Pai. Que o Senhor lhe conceda mais sabedoria, graça, Amém. unção. Que o Senhor abençoe essas milhares de alunas, Senhor, mulheres de Deus, que sejam edificadas sempre pela tua palavra, recebendo revelação do teu Espírito. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos juntos aqui, celebrando o teu nome e a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Ó, deixa eu responder as dúvidas de vocês antes da gente encerrar, tá? Pri, como eu faço pra conseguir? Só mandar um direct pra mim e dizer, Pri, eu quero o presente especial da aula 150, tá bom? Pri, qual valor vai ficar o combo Mapa da Fonte e Clube do Livro? Olha só, você vai receber um cupom de desconto para o Mapa da Fonte. Ele é R$ 247 e ele vai ficar por 12 parcelas de R$14,70 ou 147 à vista. E você vai ganhar o Clube do Livro, tá? Que ele é um valor, né, acima, ainda mais caro. Você vai ganhar de presente, tá bom? Fala comigo no direct, aproveita, gente. E isso aqui não acontece sempre, tá? O Clube do Livro, ele tá fechado. A gente não tem vagas pra ele, né? Não tá aberto, não tem como você entrar se não for através desse combo, tá bom? Que mais? Ó, tem que virar sócio da Amazon. Exatamente, Railane, vocês me ajudam, né? Pri, quem tem os cursos Mapa da Fonte e Mapa do Tempo? Se você quiser, você fala comigo, tá? Pra eu liberar um cupom pra você especial do Clube do Livro e você vir para o Clube do Livro comigo. Não esquece o print. Obrigada, Cantídia. Não esquecerei. Pri, eu já sou aluna. Fala comigo no direct que eu faço um presente especial lá pra você, tá bom? Técio vai ver lá um cupom especial só para quem quer o Clube do Livro, que já é aluna, tá? Então é isso. Vamos fazer o nosso print de hoje. Hoje, print de celebração, que eu queria ter tido uns balões aqui, um negócio com 150. Mas vamos com a nossa Bíblia de sempre, né? Ó, Pri, o Clube do Livro é só até dezembro? Sim, as pessoas que vão ganhar todas as gravações e vão ganhar o acesso até dezembro de 2022. Por quê?
Porque em dezembro a gente vai lançar um novo formato de Clube do Livro, a gente vai fazer uns negócios novos aí. E aí, né, você vai decidir se você quer continuar ou não, tá bom? Fabi, quero ser aluna. Fala comigo no direct, Fabi. Vem. Bora lá, vamos fazer o nosso print, ó. Compartilha lá que você tava comigo na aula de número 150, tá bom? Foi? Fizeram um print? Então, ó, o replay, tá? Vai sair mais tarde. Manda para suas amigas. E, ó, amanhã a gente vai terminar o raio-x do coração orgulhoso, tá bom? E também vamos entender como que faz para vencer o orgulho. Faz o seguinte, se essa aula te ajudou, se essa aula te abençoou, vai lá no meu direct, conta pra mim o que foi que você aprendeu, o que foi que você mais gostou da aula de hoje, que eu amo conversar com vocês, saber o que vocês estão aprendendo, tá certo? E você que ainda não é minha aluna, eu espero você, né, pra vir celebrar comigo, tá bom? Então, ó, beijo, até amanhã na aula de número 151. Fala comigo no direct pra você pegar o seu presente e não perder essa oportunidade.